Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer correções na apostila de Geografia. Paty, Renato, hoje não é aula de História, sim, mas lembram que às vezes eu faço correção de Geografia quando é História e Geografia? Então, hoje nós iremos fazer correções na apostila de Geografia. Então, já pega os seus materiais, corre lá, já pega a sua apostila de Geografia, abra na página 91, pega seu lápis, sua borracha, seu apontador e prestem bastante atenção. Já abriu na página 91? Então, vamos lá? Não é muita coisa, talvez você vai pensar assim... Meu Deus, das páginas 91 a 100, isso tudo. Calma, tem muita leitura, tá certo? Então, já pegou aí sua apostila? Já abriu na página 91? Então, vamos continuar, né? Vamos lá? Página 91, certo? Então, vamos. Exploração e descoberta. Que caminho seguir? Talvez você está perguntando aí, que caminho seguir? Como assim? O mapa nos ajuda a percorrer um caminho. Lembra que eu já mostrei alguns mapas lá na sala para vocês? Mapa do Brasil, outros mapas. Mapa Mundi também eu já levei. Um mapa nos ajuda a percorrer um caminho que nos leve ao lugar a que queremos chegar. Então, você observa o mapa para você chegar a um certo lugar. Ele é uma forma de orientação, ou seja, é um guia que nos indica a direção a seguir até nosso destino. Hoje, devido ao desenvolvimento da tecnologia pelo homem, encontramos com mais facilidade os caminhos que pretendemos percorrer por meio de vários instrumentos, como a bússola. A bússola, tá vendo esse aparelho aí? Não é tão usado, né, como antigamente. Antigamente usava muito nas navegações. Até hoje usa, só que tem outros caminhos, né? Eles, devido à tecnologia, o homem encontra outros meios para facilitar o caminho que pretende percorrer. Temos o GPS, muito usado nos carros, né? Geralmente, quando as pessoas estão viajando, elas ligam o GPS. Nós temos os radares, aplicativos de celular também, que é muito usado, né? Principalmente pelo Uber. Mas nem sempre foi assim. Então, antes disso, antes desses aplicativos aí, o celular, o GPS, os radares, os antigos viajantes percorriam grandes distâncias a pé, então eles andavam muito a pé, com animais ou carroças, e mais tarde desbravando mares desconhecidos. Eles precisavam de referências que pudessem orientá-los, mas que também pudessem ser utilizadas por todos. A primeira forma encontrada foi a observação dos astros que apareciam nos céus. Então, a primeira forma aí, o primeiro guia, o primeiro instrumento de orientação aí foi o quê? Eles observavam os astros nos céus. Assim, as estrelas foram as primeiras referências a serem utilizadas. Então, as primeiras referências a serem utilizadas aí foram as estrelas. De sua observação, os homens criaram agrupamentos e deram-lhes o nome de constelação. O que é constelação? Grupo de estrelas. As estrelas brilham no céu, portanto, são vistas da Terra. A visão delas varia de região para região, já que mais ou menos fixa. No hemisfério norte, podemos observar somente algumas constelações, diferentes daquelas que são observadas no hemisfério sul. Observem aí que eu coloquei, a imagem está no hemisfério norte e hemisfério sul. Essas constelações eram nomeadas segundo sua aparência e considerando os mitos conhecidos, e serviam de referência e orientação para os viajantes. Então, no início, eles usavam as estrelas, a constelação. Um exemplo aqui na América do Sul é o Cruzeiro do Sul. Essa constelação aparece em nosso céu, mas não é vista na América do Norte. Era preciso, portanto, criar uma referência que pudesse ser utilizada em qualquer lugar
e por qualquer um. Nesse sentido, o Sol se encaixava perfeitamente nesses critérios, porque ele nasce num ponto e se põe do lado oposto, diariamente. O Sol nasce aonde? O Sol não nasce no leste e se põe no oeste? Diariamente. Sempre ele nasce no leste e sempre se põe no lado oeste. A partir desse grande astro e das observações que dele fizeram, foram definidos os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste. Observe a figura abaixo e confirme. Então, aí está a figura abaixo, está mostrando o lado que o Sol nasce. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. A percepção dos pontos cardeais foi realmente uma grande descoberta do homem, auxiliando muito os antigos viajantes e ainda hoje de grande valia. Então, até hoje, o Sol é um ponto de referência de grande valia aí, tá certo? Lembrando que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Já abra sua apostila aí na página 95, vamos fazer as correções dessas atividades. Diálogo com o texto. Por que houve a necessidade da criação dos pontos cardeais? Por que houve a necessidade? O que você respondeu? Você respondeu isso aí, ó. A criação dos pontos cardeais se fez necessário para facilitar a orientação, utilizando o Sol como ponto de referência. Então, qual foi a necessidade da criação dos pontos cardeais? Foi para facilitar a orientação, utilizando o Sol como ponto de referência. Anteriormente eu não falei que o Sol era usado como ponto de referência? Por que o Sol é usado como ponto de referência? Porque sempre ele nasce na mesma posição. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Então ele foi muito usado para facilitar a orientação, né? Questão 2. Esta é a planta do bairro Primavera. Observe-a juntamente com a legenda e faça o que se pede. Lembra que já estudamos na aula passada o que é legenda e qual a importância da legenda? Porque através da legenda você vai fazer a leitura de qualquer coisa, de qualquer lugar. Então aí, ó, tem os significados. Circule o hospital do bairro. Onde está localizado o hospital do bairro? Você vai circular. Pinte a praça de verde. Cadê a praça? Você vai pintar de verde. Faça um contorno da igreja do bairro. Então, você fez assim, ó. Circulou o hospital do bairro. Pintou a praça de verde e fez um contorno na igreja do bairro. Ó, a resposta tá certinha aí. Fez assim? Parabéns. Na letra D, tá assim, ó. Para sair do supermercado e chegar até a escola, você pode fazer vários caminhos. Então, você pode fazer vários caminhos. Escolha um deles e escreva o percurso nas linhas abaixo. Quem vai escrever, ó? Lembre-se de indicar as direções a seguir: norte, sul, leste e oeste. E os nomes das ruas. Então, você vai observar aí e vai indicar aí as direções, né? Norte, sul, leste e oeste e os nomes das ruas. É você. Então, essa resposta aí, ela é pessoal, certo? Assim que possível, eu irei fazer as correções na sua apostila. Continuando. Observe a planta abaixo. Ela mostra o trecho de um bairro. Será que você consegue se orientar usando os pontos cardeais? Olha embaixo os pontos cardeais, tá vendo? Ó, a rosa dos ventos aí, indicando norte, sul, leste e oeste. Então, quando você tiver alguma dúvida e tiver a rosa dos ventos aí, você pode se localizar por ela, é só você observar bem. A quadra do clube fica ao oeste da praça.
Cadê a quadra do clube aí? Localizou a quadra do clube? Fica, ó, ao oeste da praça. A Rua do Bosque fica ao norte da Rua da Praça. Para sair da Rua da Ponte e chegar à Rua dos Ipês, qual é o caminho mais curto? Escreva o percurso usando como recursos os pontos cardeais e os nomes das ruas. Então, aí é o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? Virar para o sul, Rua do Clube, e depois para o leste, Rua dos Ipês. Então, este é o caminho mais curto. Você não fez esse? Então, apaga, corrige direitinho, dá uma pausa no vídeo e, assim que você corrigir, segue o vídeo, certo? Então, vamos lá. Questão 4. Para nos orientar, podemos utilizar os elementos de uma paisagem, os instrumentos de orientação ou os pontos cardeais. Observe no desenho a posição do sol nascente, período da manhã. Lembra? O sol nasce em leste, oeste, norte ou sul. O sol nasce no leste e se põe no oeste. Agora, de acordo com a posição da criança, preencha o quadro abaixo, indicando com os pontos cardeais a posição de cada estabelecimento. Ó a Rosa dos Ventos aí para te orientar, para você acertar, para não ter dúvida, mas você vai observar a posição que o menino está. Então, vamos lá. A escola, ela está onde? Norte, leste, oeste ou sul? No norte. A sorveteria, oeste. O banco, sul. E a biblioteca, no leste. Então, você observa aí as posições. Ó o lado do sol. Então, onde que o sol nasce? Leste. Ó a biblioteca. Onde o sol se põe? Oeste. Ó a sorveteria. Na sua frente fica o quê? O norte. E as suas costas? O sul, que é o banco. Observa aí a posição do menininho. Observaram aí? Prestaram atenção? Muito bem. Então, vamos continuar. Uma família saiu para passear às 17h30. Oriente-se pelo sol e informe qual a direção o carro está viajando. Explique sua conclusão. Lembrando que 17h30. Então, qual é a posição do sol aí? Tá de manhã ou tá à tarde? Lembrando que o sol nasce ao leste, se põe ao oeste, às 17h30. O sol está nascendo ou o sol está se pondo? Então, vamos ver qual é a resposta. Vamos ver se você acertou. Ó, o carro está seguindo para a direção norte, ok? Por que a direção norte, tia Renata? Porque já são 17h30. O sol está nascendo ou o sol está se pondo? Tem que prestar bastante atenção nessas coisas, viu? Acertou? Parabéns! Então, vamos continuar. Ampliação dos saberes. Hora do texto. A tecnologia em ação. Uma aventura ao redor do mundo. A necessidade de elaboração de mapas mais precisos e eficazes para leitura e compreensão no espaço fez com que as pessoas desenvolvessem novas técnicas e instrumentos para auxiliar a cartografia. Uma das tecnologias mais utilizadas pelos profissionais de geografia é o sensoriamento remoto, ou seja, a obtenção de informações sem o contato direto com o objeto de estudo. Trata-se de uma técnica que se iniciou com as fotografias da superfície da Terra, tiradas por balões no século XIX. Okay? Então, antigamente usava balões para tirar essas fotografias. Hoje não. No princípio, além dos balões, também foram utilizados pipas. Essa pipa aí, não sei que você solta, né? Pipa, apesar de que agora nós temos que ficar em casa, evitar aglomerações, então não é bom nem que você
vá para a rua soltar pipa. Não sei que a sua mãe deixa, mas mesmo se deixasse, neste momento você não pode fazer isso. E até pombos para transportar as máquinas e tirar fotografias da superfície terrestre. Mais tarde, os aviões se tornaram a principal plataforma das máquinas fotográficas e passou a se obter fotografias a partir de maiores altitudes, o que possibilita cobrir áreas mais extensas. Com a evolução da tecnologia espacial, foram criados os satélites, que tiram fotos da Terra a partir da sua órbita. Então, observa bem aí, ó, que está mostrando um satélite sensor, que ele tira fotos o quê? Da Terra, através da sua órbita, tá vendo? Ó, aí tem a estação de recepção, energia emitida pela superfície. Então, passa por um certo processo aí para tirar essa fotografia. Na década de 1980, com a invenção do microcomputador e dos monitores coloridos, passou-se a usar o computador para interpretar os objetos existentes nas imagens enviadas pelos satélites, ou recolhidas pelos aviões, ou até mesmo pelos drones, aqueles aviões pequenos comandados por controle remoto. Tá vendo aí a imagem aí do drone, ó? Tá mostrando as imagens aí. Hoje essas imagens são utilizadas para mapear as mais variadas paisagens e servem para representar diferentes aspectos, como meio ambiente, vegetação, agricultura, mineração e geologia, o clima também, planejamento urbano, regional e etc. Então, elas são bem utilizadas para mapear aí as mais variadas paisagens, tá? Atualmente, a internet disponibiliza tecnologias como o Google Arts, o Google Maps, o Google Street View, entre outras, que nos permitem usar ainda mais recursos da cartografia para descobrir nossos caminhos. O Google Arts é um programa de mapeamento que apresenta imagens detalhadas de todas as partes do planeta. Então, esse aí é um mapeamento bem detalhado de todas as partes do planeta, possibilitando a compreensão do espaço geográfico em escala local e global. Este software de exploração mundial apresenta muitas funções, além de mostrar imagens de satélite ou mapas tridimensionais das cidades. Ele permite que você explore a Lua, faça uma viagem até Marte, navegue pelos oceanos, nessas distâncias entre dois pontos, estude constelações e muito mais. Então, observem aí que esse aplicativo aí é muito bom, né? Faz praticamente tudo assim, tudo você consegue por ele. Estude constelações e muito mais. Por tudo isso, o que era de domínio de especialistas se espalhou e passou a ser utilizado de maneira ampla também pela população em geral. Então, você também, se você colocar esse aplicativo, você também consegue ver, tá bom? Diálogo com o texto. Então, prestem bastante atenção aí, ó. Como ocorre o desenvolvimento da técnica de sensoriamento remoto? Então, o que você respondeu? Você colocou isso aí, ó. O sensoriamento remoto é uma técnica que obtém informações sem o contato direto. Então, o sensoriamento remoto aí é sem contato direto com o objeto de estudo. Então, você não pega no objeto que você está estudando, não tem aquele contato. Iniciou-se com as fotografias da superfície da Terra tiradas por balões, pipas ou pombos, e mais tarde por aviões e satélites com maiores altitudes, tá? Então, o sensoriamento remoto é quando você obtém, é uma técnica, né, que obtém informações sem o contato direto com o objeto de estudo, certo? Por que o Google Arts
se tornou tão importante? Lembra que eu falei lá, ó, por que ele é importante? Por que ele se tornou tão importante? Ele se tornou importante porque é um programa de mapeamento que apresenta imagens detalhadas. Então, quando você tem esse aplicativo aí, tem esse programa, ele apresenta imagens detalhadas de todas as partes do planeta, possibilitando a compreensão do espaço geográfico em escala local e global, tanto por especialistas como pela população geral. Agora você vai fazer isso, você vai fazer isso não no laboratório de informática da sua escola, mas você pode fazer também pelo seu celular. Então, esse dever aí pelo seu celular, pelo seu computador. Para isso, o que você vai fazer aí? Eu já passei esse dever, eu só quero corrigir. Mas aí eu vou corrigir individual, porque essa resposta é pessoal. Mas você vai digitar o endereço da sua residência. Primeira coisa, você vai colocar esse aplicativo, né? Depois você vai digitar o endereço da sua residência. Depois você vai explorar aí com o navegador em torno do lugar onde você mora. Então você vai ver todo o lugar onde você mora, vai estar bem detalhado, mostrando tudinho. Realize o percurso da sua casa até a escola. Então você vai sair da sua casa até na escola. Como, tia Renata? Isso tudo você vai fazer aonde? Pelo quê? Vai usar o Google Arts, você vai estar usando esse aplicativo aí. Registre suas conclusões. Então, essa resposta aí, ela é pessoal. Então, você vai fazer. Eu vou corrigir assim que possível, tá bom? Então, ó, se cuida e eu me importo muito com você. Um beijo e até a próxima aula, tá? Corrigiu tudo direitinho? Caprichou? Errou alguma coisa? Não tem problema. Apagou? Colocou a resposta certa? Muito bem. Então, estou gostando de ver, tá bom? Então, até a próxima aula, certo? Tchau, tchau.